querido Mayakovsky. Traga para mim de Paris meias, perfumes, muitos tipos de pós, colares, um vestido bonito e mais um, pode ser com um decote grande para a festa de Ano Novo. Foi essa a lista que Lilia Brick escreveu para Mayakovsky em 1928. A escassez de cosméticos na União Soviética não impedia as mulheres de se cuidarem e de parecerem bonitas. Neste vídeo, você vai descobrir os segredos de beleza da URSS. Como uma atriz conseguiu parecer ter 30 anos aos 70? Por que o primeiro concurso de beleza soviético terminou em escândalo? Como eram os salões de beleza daquela época e como nossas avós faziam maquiagem? Meu nome é Vlada. Olhem o que eu tenho. Este é o perfume original Moscou Vermelho. Escreva nos comentários se você já viu esse perfume com sua mãe ou avó. Esse perfume começou a ser produzido nos anos 30 e com razão essa década pode ser chamada de a mais perfumada da União Soviética. Imagine que em 1936 a União Soviética superou até mesmo a França na produção de perfumes, ficando atrás apenas do Reino Unido e dos Estados Unidos. A Polina Zemchuzina é creditada com um grande papel na promoção do Moscou Vermelho. Ela era esposa do político Vyacheslav Molotov e dirigia a famosa fábrica Nova Zarya. Dizem que foi graças a ela que as mulheres da União Soviética tiveram a oportunidade de se mimar com perfumes requintados, sabonetes aromáticos ou pós faciais leves como pluma. Como diretora do truste Zirkost, ou abreviadamente TZH, ela se esforçava para tornar a maquiagem decorativa acessível a todas as mulheres. Ela dizia literalmente: todos os segredos dos elegantes salões europeus, acessíveis apenas às damas burguesas por enormes quantias de dinheiro, nós tornaremos acessíveis à mulher soviética. Assim, nas cidades soviéticas surgiram lojas com a inscrição TZH. Nelas era possível comprar produtos escassos, batom, pó facial, perfumes. E claro, isso tornou essas lojas muito populares. Além disso, essas lojas vendiam produtos comuns como sabão. Salões de beleza e serviços estão por toda parte. Você acha que as pessoas na União Soviética iam ao esteticista? Você fez cirurgia plástica? Parece tão estranho. Eu sempre pensei que não. Na verdade, havia um pequeno salão de beleza, né, afinal. E quem você acha que iniciou sua abertura? Vamos lá. Tente adivinhar em 3 tentativas, como dizem. Sim, a iniciativa partiu da já conhecida Polina Zemchuzina. Ela foi a Paris, viu os salões de beleza de lá e disse: nossas mulheres não são piores. E já em 1937 foi inaugurado o Instituto de Cosmética e Higiene. Dizia-se que uma instituição soviética séria era algo entre um salão de beleza de novo tipo e uma boa policlínica. Durante a guerra, nossos cirurgiões adquiriram uma experiência simplesmente inestimável, reconstruindo os rostos dos soldados. O profissionalismo dos nossos cirurgiões era reconhecido por toda a comunidade mundial. Quando os cirurgiões viajaram para o exterior para mostrar seus trabalhos e observar o trabalho de colegas estrangeiros, receberam avaliações simplesmente entusiasmadas. Os colegas estrangeiros também se surpreendiam com o fato de nossos cirurgiões realizarem um trabalho de tanta qualidade em condições muito incomuns. A questão é que no Instituto de Beleza não havia nem mesmo bisturis. Todas as cirurgias eram realizadas com metade de uma lâmina de barbear, pois na União Soviética não havia instrumento mais fino e afiado. E os fios usados para operações no corpo simplesmente não eram adequados para o rosto, por isso utilizavam crina de cavalo. Eram necessários fios ultra resistentes e finos. Por isso os funcionários iam até os estábulos e compravam rabos de cavalo. Após procedimentos especiais de tratamento, a crina de cavalo era inserida manualmente na agulha e começava-se a costura. Na União Soviética, as cirurgias plásticas eram o único serviço pago na área da saúde. Mas mesmo assim, praticamente qualquer pessoa podia pagar por elas. A rinoplastia custava de 15 a 30 rublos. A blefaroplastia custava de 15 a 15 rublos e o lifting facial apenas 7 rublos. O único problema era a fila de espera de 1 ano para o famoso cirurgião. Como se dizia, na União Soviética era preciso esperar não só por um apartamento, mas também por uma cirurgia plástica. A questão é que a preferência era dada às estrelas, parentes de grandes figuras do partido, ministros e outras pessoas importantes.
As séries de TV modernas são frequentemente criticadas pelo fato de mulheres e homens de 30 anos interpretarem crianças em idade escolar, demonstrando assim uma imagem irreal dos adolescentes. Aqui, por exemplo, está a atriz Alexa Demie. Aos 28 anos, ela interpretou uma colegial. Ou, por exemplo, Audrey. Ela tinha 32 anos quando interpretou uma garota de 18 anos no filme Bonequinha de Luxo. E na União Soviética, a situação oposta ocorreu uma vez. Dê uma olhada nessas fotos. Estas são fotografias do filme soviético Stalin e Lira. Segundo o enredo, a menina, uma mulher, não tem mais que 30 anos. Mas quantos anos você acha que a atriz tinha em vida? 40? 50? Você consegue imaginar? A atriz Lyubov Orlova tinha 70 anos quando interpretou uma mulher de 30 anos. Seu nome se tornou sinônimo de juventude eterna e beleza impecável. Ela realmente se tornou a estrela número 1. A adorada estrela de cinema Lyubov Orlova recorreu justamente ao Instituto de Cosmética e Higiene para fazer uma blefaroplastia, remover a pele caída e abrir o olhar. Aliás, ela tinha todas as condições de fazer cirurgias plásticas, por exemplo, em Paris. Mas ela as fazia em Moscou. O tempo passou. A gama de produtos para cuidados com a pele se expandiu na década de 1960. Entre os produtos para cuidados com a pele, surgiram diversos cremes. Morango. Realmente existiam muitos cremes para bronzear contra o bronzeamento, contra sardas e outros. Entre os produtos de base, usavam-se pós soltos como Krasnaya Moskva, Mask, Carmen ou opções mais acessíveis, como Le Biage Pou. E para aplicar o pó, utilizava-se um simples chumaço de algodão, porque esponjas próprias praticamente não existiam. Era muito difícil conseguir uma. Nos anos 70, já surgiram os pós compactos e no final da década, o famoso pó francês Lancôme, com uma rosa dourada na embalagem. Era preciso caçar por muito tempo para conseguir um. O surgimento dos cremes de base na cosmetologia soviética foi uma verdadeira revolução. Mas infelizmente a qualidade desses cremes de base era muito decepcionante. Por exemplo, a lendária base Ballet, que você ainda pode encontrar nas prateleiras das lojas, tinha uma aplicação muito ruim e existia em apenas um tom. Ela praticamente transformava o rosto em uma máscara. Entre os batons soviéticos, o mais famoso era o Helena, da fábrica Razvet. Agora, aqui vão alguns truques soviéticos para usar batom. Por cima dele, muitas vezes aplicavam vaselina no lugar do brilho labial, e para usar o batom até o fim, ele era retirado com um palito de fósforo e aplicado nos lábios. Se sobrassem, por exemplo, alguns batons, era possível misturá-los em banho-maria, ou seja, pegamos os batons, colocamos em uma colher e derretemos em banho-maria. Assim, você obtém um novo tom experimental feito por você mesmo. O próximo produto com certeza você conhece. Em 1947, a fábrica Grimm lançou o famoso rímel Leningradskaya. E apesar de esse rímel não fixar bem, borrar, arder os olhos ao menor contato com água e arder, aliás, bastante forte. Vi comentários onde esse rímel era chamado não apenas de rímel, mas de verdadeiro inferno para os olhos porque doía muito. Pois bem, apesar de tudo isso, o rímel permaneceu nas nécessaires das mulheres por um período bastante longo. Os cílios, depois de pintados, ficavam parecendo patas de aranha. Era preciso separá-los de alguma forma. Por isso, as belas soviéticas usavam uma agulha para separar os cílios. Hoje em dia, claro, isso soa simplesmente absurdo, aproximar uma agulha dos olhos. Qualquer movimento em falso pode causar, como você imagina, algo muito grave e irreversível. Para um efeito ainda maior, antes de aplicar o rímel, os cílios eram curvados com um modelador aquecido. Era uma espécie de análogo soviético, aparentemente da laminação de cílios ou simplesmente do curvador de cílios. Depois de curvar, os cílios eram polvilhados com pó e só então aplicava-se o rímel. Claro, também eram vendidas sombras, mas a variedade era bem pequena, verde, azul e marrom. E aqui vai um truque soviético. Como escolher a sombra ideal para você? Se você tem olhos verdes, escolha a sombra verde. Se você tem olhos azuis, escolha a sombra azul. Eu escolheria a marrom para mim. Com o tempo, nos anos 80, a variedade foi ampliada com novos tons de acabamento perolado. Era assim que as garotas cuidavam de si mesmas em casa.
Mas como eram os salões de beleza soviéticos daquela época? Os salões de cabeleireiro existiam e eram realmente baratos, mas o principal problema era exatamente o mesmo que com as cirurgias plásticas. Era preciso enfrentar uma fila enorme para conseguir ser atendido pelo profissional. Salões de beleza, no sentido moderno da palavra, claro, não existiam na União Soviética. Havia salões de cabeleireiro onde era possível cortar o cabelo, tingir, descolorir ou fazer algum tipo de permanente para ficar com cachos. E paralelamente aos salões de cabeleireiro existia o gabinete de estética. Lá trabalhavam esteticistas que podiam fazer maquiagem, tingir sobrancelhas ou cílios para você. Os preços de todos os serviços eram definidos pelo Estado. Por isso, cortar o cabelo em Moscou ou em alguma cidade pequena custava a mesma coisa. Também havia profissionais de manicure e pedicure trabalhando nos salões de cabeleireiro. Mas, para fazer uma manicure de qualidade, os profissionais precisavam se esforçar muito. Em termos de qualidade, os esmaltes se pareciam mais com tintas de construção. Eles eram difíceis de aplicar, demoravam a secar e não duravam muito. Além disso, a variedade de cores também era limitada. Todos os tons de vermelho, rosa e incolor. Além disso, para conseguir uma nova cor, também experimental, os profissionais frequentemente misturavam esmaltes entre si. E para adicionar algum design interessante, como glitter, os profissionais pegavam enfeites de Natal e colocavam o glitter deles no esmalte. Você também percebeu que na indústria de beleza soviética há muitos momentos em que as mulheres precisavam ser verdadeiras inventoras? Olhe para esta garota. Aos 16 anos, ela se tornou o centro das discussões públicas e cercada de boatos. Diziam coisas horríveis para ela, tanto pelas costas quanto diretamente na rua. E na universidade não aceitavam seus documentos. Mas qual era o problema? O que ela fez de tão grave? Tudo isso por causa do primeiro concurso oficial de beleza realizado na União Soviética. Com a era Gorbachev, muita coisa mudou na União Soviética. Inclusive, surgiu a ideia de criar um novo projeto, um concurso de beleza entre as jovens da capital. Assim foi organizado o primeiro concurso, Moscovita Bonita de 88. Mas o fato é que ninguém sabia absolutamente como organizar o concurso, nem como ele deveria ser. Por quais critérios escolher as candidatas? Isso nós não sabíamos, admite o diretor do concurso. No final, decidiram que não haveria absolutamente nenhuma restrição na seleção. Apesar de o concurso se chamar Moscovita Bonita, podiam participar também candidatas de outras cidades e até mesmo mulheres casadas ou com filhos. Também não havia nenhuma restrição quanto às medidas do corpo. Ou seja, podiam participar mulheres de todas as formas físicas. Das 2.500 candidatas, apenas 36 foram selecionadas. Leonid Yakubovich foi o apresentador e um dos jurados. Naquela época, ele ainda não era conhecido por ninguém. A final do concurso aconteceu em 3 etapas. As candidatas desfilaram de maiô, em trajes nacionais e vestidos de gala. O mais engraçado é que os organizadores nem faziam ideia de que os maiôs deveriam ser iguais para todas as participantes. Bem, vocês sabem, nos concursos de beleza internacionais geralmente é assim que acontece. É uma espécie de regra do gênero. Mas como eu já disse, os organizadores não sabiam disso, então as garotas simplesmente deixaram a imaginação correr solta. Havia de tudo quanto é tipo de maiô, desde os mais fechados até biquínis super reveladores. Valia a pena lutar pelos prêmios do concurso. O primeiro grande prêmio era um cruzeiro gratuito, viagem para um encontro de jovens em Varsóvia, viagem para um festival, uma televisão, um toca-fitas cassete e muito mais. Mas na final do concurso aconteceu uma situação bem constrangedora. 6 garotas chegaram à final do concurso. O diretor do concurso relembra: quando restaram 6 finalistas, percebemos que nem sequer tínhamos olhado os passaportes delas. Fomos conferir. A primeira garota era Oksana Fandera. Naquela época, ela tinha acabado de chegar de Odessa para conquistar Moscou e não tinha registro de residência em Moscou, por isso não podiam torná-la a beleza de Moscou. A próxima garota era Ira Suvorova, mas ela também não podia ser a vencedora, pois descobriu-se que era casada e tinha filhos. Mas não podiam retirá-la do concurso, afinal ela era uma das finalistas. Por isso foi decidido chamá-la de Mrs. Moscou. Essas decisões eram muito estranhas. Lembro que quando as garotas estavam sendo selecionadas não havia nenhuma restrição. Então por que na final uma garota de outra cidade ou uma mulher casada não pode ser a vencedora? A terceira garota era Lena Peredreva.
Ela não foi escolhida por um motivo muito estranho. Parecia uma modelo profissional, mas o que precisávamos era de uma amadora. Depois, Lena Durneva. A diretora do concurso dizia: é claro que é bobo, mas imaginem como soa. A primeira beleza de Moscou, Helena Durneva. Mudar o sobrenome dela em um dia era impossível. A disputa ficou entre Masha Kalinina e Katia Shelitkina. A vencedora foi Kalinina, para surpresa de muitos, inclusive da própria Masha. Claro que o público ficou insatisfeito. Masha foi xingada, diziam coisas horríveis para ela, e os boatos de que, como dizem, sua vitória foi comprada e que ela tinha ligações com a alta cúpula só aumentavam. Mas ela não precisou ouvir esses boatos por muito tempo. Masha foi para a Europa e, quando completou 18 anos, mudou-se para os Estados Unidos e acabou ficando por lá. Atualmente, Maria trabalha como instrutora de yoga. A noite branca desceu como uma nuvem. O vento adivinha sobre a jovem primavera. Ouço uma fala familiar, vejo o seu rosto. Por que isso? O que estou fazendo? Este é um dos segredos de beleza da URES. Se seus lábios estiverem ressecados, a cada 2 dias aplique uma máscara de mel natural. Essa máscara deve ser mantida por 20 minutos. Uma máscara de queijo cottage também suaviza maravilhosamente a epiderme dos lábios. Só é preciso adicionar uma pequena quantidade de creme de leite. Na União Soviética, eram publicadas revistas especiais onde se podia encontrar muitos conselhos de cuidados pessoais. Aqui está, por exemplo, um deles. Se você beber regularmente, 3 vezes ao dia, meio copo de suco de cenoura antes das refeições, ajudará muito o funcionamento do estômago, dos rins e do intestino, o que proporcionará uma boa cor ao rosto e até fará com que o bronzeado pegue mais rápido. Aqui está outra máscara que foi testada por muitas garotas soviéticas. É uma máscara de batata. Uma opção ideal de máscara caseira, que elimina o brilho oleoso e tem efeito calmante e adstringente. Essa máscara também era popular por ser muito acessível. Ralar a batata até virar uma pasta e aplicar no rosto por 15 e 10 minutos era algo que qualquer garota podia fazer. O brilho oleoso e as espinhas eram combatidos lavando o rosto com flocos de aveia. Eles eram moídos até virar farinha, depois adicionava-se água e a pasta resultante era usada para lavar o rosto. O pó de aveia limpa profundamente a pele e a polia levemente, proporcionando maciez e luminosidade. Não é recomendável lavar o rosto com flocos de aveia todos os dias. Faça esse tipo de esfoliação uma vez por semana ou com menos frequência. Se você é fã de banhos quentes, experimente substituir os produtos e bombas de banho habituais por opções mais naturais da era soviética. Na época soviética, banhos relaxantes com agulhas de pinheiro eram populares. Para prepará-lo, são necessários de meio a 1,5 kg de agulhas, brotos e casca de pinheiro. Elas devem ser fervidas em 3 a 4 litros de água por 10 minutos. O caldo precisa descansar por 4 horas, ser coado e só então adicionado à água. Aqui vai mais um segredo de beleza: lavar o rosto com leite. O leite tem um efeito calmante sobre a pele. Esse procedimento é feito após a limpeza da pele. Além disso, o leite é diluído em água quente até atingir a temperatura do leite recém-ordenhado. E se a pele estiver inflamada e for necessário aliviar essa inflamação, em vez de água quente, adiciona-se ao leite um chá de camomila ou tilha bem forte. Essas foram as curiosidades mais interessantes sobre beleza na União Soviética. Se você quiser saber o segredo da beleza das coreanas ou o que as mulheres asiáticas fazem para ficarem bonitas, pode assistir ao meu vídeo anterior. Inscreva-se no canal, deixe seu like e tchauzinho para todos!